Muito bem, eu coloquei aqui para gravar, pode ter aparecido alguma mensagem aí para vocês. Beleza? Aquele estrogonofe? Eu vou querer? Então, Vou, claro. Nath tá aqui. Só um momentinho. Aí, então a gente vai começar. Oi, Gi, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Todo mundo consegue ver a minha tela? E como é que tá uma galera entrando? Só um momento, pessoal, que tem gente nova chegando. Bem-vindo, Tássio, bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Para o pessoal novo que está chegando agora, a gente está no nosso primeiro dia, né? Eu pedi aqui para o pessoal, para a gente ter um pouco de paciência, que a gente está aprendendo a utilizar aqui o aplicativo, tá? Mas a partir do próximo encontro já vai rodar mais de boa. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com vocês aqui. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo essa vivência para Amor Incondicional, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser esse evento. Como tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, primeiramente eu vou me apresentar, tá? Para vocês saberem aonde vocês estão, né? Com quem vocês estão aqui, sobre o que provavelmente vai ser. Às vezes vocês ouviram falar de algum amigo que indicou, de alguma amiga que indicou, tá bom? Só para a gente se alinhar. É um prazer. Me chamo Richards. Eu sou terapeuta integrativo, né? Eu tenho algumas formações no autoconhecimento, não é da área de parte de graduação da psicologia, mas algumas linhas se assemelham à psicologia em algumas abordagens, né? Algumas lembram abordagens de crenças, como a TCC, né? Algumas abordagens também trabalham bastante símbolos, o inconsciente. Quem gosta, quem conhece psicanálise também. As terapias integrativas, elas não estão conectadas à religião necessariamente, mas como a gente trabalha com energia, né, com vibração, com conhecimento integrado, muitas vezes a gente acaba utilizando vários nomes que a gente emprega e utiliza nas diversas religiões, tá? Então, cada um aqui, com certeza, vai ter algum tipo de crença ou filosofia de vida. Eu peço, assim, para que vocês não levem, assim, para o pessoal de forma negativa o que eu for tratar aqui, tá? Eu, muitas vezes, falo de uma forma bem universalista, mas é sempre numa leitura da energia, tá? Assim como também dá para encaixar na religião de cada um aquilo que vai ser trazido hoje. O propósito aqui é autoconhecimento, o propósito aqui é a gente ter novas visões ou uma visão mais aprofundada sobre nós mesmos, tá bom? Então, conforme eu for falando, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, queiram perguntar alguma coisa, é só mandar no chat que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Vocês são muito bem-vindos, vocês sabem que eu gosto muito de dialogar, tá? Então pode deixar as perguntas aí que a gente vai responder.
tá certo? Aqui eu coloquei algumas fotos das atividades que eu faço. Eu tenho um grupo de meditação que ele está em ato por enquanto, mas a gente vai voltar. Eu também, além de atender individualmente, eu dou cursos, formações em terapias energéticas. Atualmente eu estou dando Reiki nível 1 e Shambhala, que tem a ver com hoje, que eu vou explicar. Né? Aqui no cantinho a gente tem a sala que a gente dá o curso, que é essa amarelinha, e a sala que eu atendo, que é essa verde, tá? Sejam muito bem-vindos, já se sintam dentro da sala. E a gente vai seguir então. Vamos lá. Hoje eu vou introduzir o tema de amor incondicional na perspectiva holística, energética, integrativa com vocês. Amanhã eu vou falar um pouco sobre escuta consciente. Lembrando que nesses dias que se seguem, a gente vai ter um encontro que ele visa construir alguma coisa que vai estar ligado com amor incondicional. Então eu vou trazer pequenos temas de entrada para esse autoconhecimento. Se a gente tivesse mais tempo, um dia futuramente, quando tiver um workshop, uma palestra, a gente consegue entrar mais a fundo, né? Com dicas, técnicas, abordagens mais práticas aqui, tá? Então, hoje, esse encontro que a gente está tendo dessa semana, ela vai ser para a gente entender um pouco da superfície das coisas, tá certo? Quarta-feira, a gente vai falar sobre de autoestima. Quinta-feira, acolhimento. Sexta-feira, compaixão. Sábado, entendimento. E domingo, saúde. Tá certo? Isso aqui é uma construção. Então, eu convido vocês, caso vocês não possam estar aqui todo dia ao vivo, de seguirem depois online, que vai estar disponível no YouTube, tá bom? Além desses temas que vão ser trazidos e introduzidos, para falar a verdade, na segunda parte, daqui desses minutinhos que vamos ter juntos todas as noites, eu vou fazer um envio de terapia energética para vocês, que é esse nome de Shambhala, tá bom? Então, antes de eu falar de Shambhala, vou falar um pouco de amor incondicional, na perspectiva das terapias integrativas, tá bom? Beleza. Quando a gente fala de terapia integrativa, a gente entende o corpo humano como um todo, a nossa existência e consciência na Terra, encarnado na 3D, na matéria, como um conjunto de informações, né? A gente leva em consideração que nossas emoções, os pensamentos, eles estão ali se comunicando com o corpo, e no corpo existe a produção de hormônio, né? Porque as emoções e os pensamentos se ligam à energia, que nós chamamos de chakras, que são pontos de energia no nosso corpo energético, que estão conectados com glândulas do corpo, tá? Então, cada ponto de energia mais famoso, que são 7 chakras, se conectam a uma glândula. Então, existe sempre uma comunicação do que eu penso, do que eu sinto e de como o meu corpo vai se constituir e se construir. Se eu estou tendo sentindo algum problema físico, alguma doença, o que está por trás no meu inconsciente, na minha rotina, de pensamentos e emoções? Como que eu estou alimentando o meu corpo diariamente? Para onde que eu estou pendendo? Tá certo? Então, às vezes, as pessoas me procuram para falar das emoções que a gente energeticamente vai tratar também, e às vezes as pessoas me procuram para lidar com dores específicas. Independente da forma que você busca, existe sempre uma interconexão entre essas coisas. E aí que a gente parte para o autoconhecimento. Você vindo para fazer uma sessão de Reiki, você buscando aí entender sobre os chakras, você vindo para aliviar a sua enxaqueca, a gente consegue olhar para isso, tá bom? Tá cortando a minha fala. Tati, pode ser que a minha internet esteja um pouquinho oscilante, tá? Se cortar a fala no sentido de perder um raciocínio, eu peço até para que você me avise, ou alguém me avise, porque eu posso explicar de novo, tá? Eu não tenho problema quanto a isso, eu adoro explicar. Beleza, pessoal? Richards, como que você pode ilustrar isso? Eu trouxe uma imagem lúdica aqui, tá? Beleza. Aqui são os pontos energéticos,
Os pontos energéticos aqui, ó. Tem o sétimo lá em cima, que tem a ver com a nossa conexão espiritual. Se tem alguém aqui que não tem uma ligação religiosa, não tem problema. Eu sempre falo que a conexão da nossa fé ou a nossa conexão com o nosso futuro, o que a gente almeja, não necessariamente tem a ver com algo espiritual, não precisa. Mas a gente pode usar e fazer uma leitura de como você se vê à frente, como você vislumbra a sua vida. Esse outro ponto, que é o nosso chakra frontal, o terceiro olho, né? Como ele está conectado ali com o que eu percebo da minha realidade, o quanto de ilusão eu me coloco por conta dos meus gatilhos, minhas crenças limitantes, ou quanto de realidade que eu realmente estou enxergando de forma equilibrada. Vai ter o nosso quinto chakra aqui, né? Que é esse azul claro, que é o da garganta, da audição, de como que eu me expresso, se eu me permito me expressar, o quanto que eu engulo, né? Aí então eu vou dar um exemplo físico, né? Eu tô com muita dor de garganta, Richards. Quando eu era criança, eu vivia na dor de garganta. Aqui vivia entupido, né? Aí a gente tem que olhar para isso. Tem motivos por trás, tá? Vamos lá para o quarto chakra, que é o verde, que é o Anahata. Tem a ver com amor, com perdão, com como eu me conecto com as pessoas à minha volta. A gente vai descendo. Tem a ver com a nossa autoestima, que é o chakra do fogo, né? Da nosso poder pessoal. Você é uma pessoa que tem queimação no estômago, uma pessoa aí que tem refluxo, uma pessoa que ou ali o intestino fica ressecado, ou então fica muito solto. Tem conexão com essa parte, com pensamentos e emoções específicas, tá bom? Vamos descer mais um pouco ali para a região do chakra sexual. Tem outro chakra, subchakra chama esplênico, que está ali perto. Tem a ver com o nosso desejo de viver. Não é só sexual, de sexo, tá, pessoal? É a nossa conexão com as emoções, o quanto que eu fluo através delas e quanto que eu me reprimo. Então tem sempre um diálogo. Quando a gente fala de equilíbrio e harmonia, a gente pode pender para a direita, para a esquerda, né? Para algum lado, para mais ou para menos. Agora, a nossa conexão com o nosso corpo, com a nossa vida material, com os nossos pais, com a nossa criança interior também, com a nossa infância, reside ali nos pés, nas pernas, né? No cóccix, que é o chakra básico, que é a sobrevivência. Quando a gente fala de amor incondicional, a gente fala de uma energia que ela é harmonizante e equilibradora. Ela é uma energia que se conecta ao equilíbrio de todos esses pontos de energia. Quando a gente está pendendo para o gatilho, para a dor, para o nosso vício, que a gente aprendeu a se conduzir assim, a gente se utiliza do amor incondicional para a gente voltar para o nosso estado de equilíbrio. Quando a gente entra em vibração a essa prática de olhar com amor as coisas que acontecem com a gente, a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação com nós mesmos e com como que a gente lida com os nossos sentimentos e nossas emoções, as coisas começam a andar. É muito comum que a gente tende a despender energia, a morar mais para cima, mais para o meio ou mais para baixo do nosso corpo. Eu vou fazer um desenho aqui, eu espero que vocês estejam vendo. A partir dos nossos dramas da vida, né, como a gente interpreta também, a nossa criança interpreta as coisas, a nossa energia, a gente começa a dar mais atenção para algumas coisas. Se a gente tem muitas instabilidades na nossa vida, muitas coisas de segurança, há pessoas que por conta disso, pais se mudam de cidade, você se muda sem querer, alguém falece, a sua criança tem dificuldade de lidar com o luto. O que pode acontecer? Você pode morar lá para cima. Tá vendo onde eu fiz a bolinha, o círculo? Você tende a morar lá para os pensamentos. Você pode se tornar uma pessoa, uma criança muito lúdica, que vive no mundo dos pensamentos, das ideias, um pouco distante, um pouco até que tem dificuldade em fazer atividade física, o corpo, as pernas vão ficando mais fraquinhas, pode tropeçar demais.
Ou então, às vezes, por essa insegurança, você pode se tornar uma criança que busca estar muito presente, que faz muita atividade física, que não para quieta, que tem muita energia masculina, que a gente chama, que a gente precisa agir. Então, a pessoa que acaba um adulto que se torna muito trabalhador, trabalha, trabalha, trabalha. Ou uma criança, uma pessoa que acaba sendo muito emotiva, que mora aqui no meio, nas emoções, tá? Independente daquilo que você é hoje, daquilo que você quer se tornar, ou está se tornando, ou quer se acolher, quando a gente entra na vibração de amor incondicional, o que tende a acontecer? A gente tenta se tratar melhor. Quando a gente se trata melhor e trata as coisas fora de nós melhor, a gente vai saindo da nossa reatividade, que é os gatilhos, as explosões, para um estado de reflexão, de responsividade às situações. Sabe quando uma amiga ou a sua mãe te faz uma visita e de repente você explode, alguma coisa aconteceu no seu trabalho, alguém falou um A pra você e você pensa assim, cara, eu tô cansado de todo mundo me tratar desse jeito, assim, assim, assim? Eu vou te falar e eu vou te jogar a real. Você não tá assim por conta da sua mãe em 2022, você não tá assim por conta do seu novo companheiro de trabalho 2022. Você tá assim pela carga do que você carrega e principalmente da primeira experiência que ficou gravada e cravada em você, que tá num quartinho dentro de você. Foi forte escutar isso? Ou não? Já sabiam disso? Então, quando a gente trabalha com a energia de amor incondicional, olha que perfeita. Às vezes, quando eu vou falar sobre isso, parece que eu estou falando só da mesma coisa. Mas não é isso. O amor incondicional, ele pode estar presente em vários tipos de cura do nosso autoconsciente, do nosso autoconhecimento, da nossa cura de problemas, como eu posso dizer, psicossomáticos, pessoas que desenvolvem úlcera, pessoas que desenvolvem, como chama aquele que é autoimune, que ataca a coceira no corpo. Então, aos poucos, quando a gente entra em sintonia com esta prática, as coisas vão se aliviar. Isso, psoríase, obrigada, Carol. Psoríase. Então, digamos que esse é um remédio, digamos assim, né? É uma vibração que a gente pode trazer em práticas, em várias dicas que eu posso ir dando durante a semana, que pode começar a aliviar os seus conteúdos emocionais, aliviar as suas dores físicas. Eu não vou dizer resolver, porque talvez seria demais, né? Assim, eu dizer que em 20 minutos, 25 minutos que a gente vai ter cada dia da semana, mas você pode começar a experienciar algumas coisas que não depende, que vai depender um pouco do que eu vou apresentar de teoria para vocês, um pouco da aplicação de Shambhala que eu vou fazer com vocês uns 5, 10 minutinhos, e uma dica ou outra que eu vou começar a compartilhar para você aplicar na rotina. E esse terceiro é muito importante. Por que eu não estou falando assim, gente, vem fazer sessão comigo agora, que é só essa a saída? Porque os nossos processos emocionais, eles vêm dos nossos gatilhos, das nossas crenças também e das coisas que acontecem na nossa vida. Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, que vêm de pai, de mãe da infância, que vêm do nosso chefe no nosso trabalho. Tem as questões externas, mas muito do que vocês vão ver aqui comigo é a gente se auto-observar. Porque quando a gente dá muito valor a coisas externas, essas coisas acabam tendo força. As nossas âncorazinhas estão dando poder para algo que está fora de nós, que nós não temos controle, que ensina para o nosso corpo uma falsa sensação, uma ilusão de que nós somos incapazes, de que nós não temos poder de mudar a nossa realidade, de que os nossos braços não alcançam fazer o que tem que fazer. Por isso, vamos começar cada vez mais a reconhecer o que vem de dentro das nossas emoções, os nossos pensamentos diários,
Então, introduzir alguma pequena mudança na nossa rotina. Não é nada grave, né? Assim, você vai meditar 6 horas por dia. Às vezes, você começar a fazer umas afirmações de manhã, fazer um Ho'oponopono, repetir algumas vezes. Às vezes, é você mudar os verbos que você usa no seu dia a dia, já começa a reensinar, a mudar os seus circuitos, digamos, de comunicação neurológica até, dessa parte prática. E isso muda a sua energia. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora que vocês estão um pouquinho mais alinhados com o que vai ser essa semana e com o tema de hoje, que é o amor incondicional, ele vai estar por trás das nossas teorias, da prática energética que eu vou aplicar em vocês, né? E das práticas que eu vou compartilhar durante a semana. Estamos aqui muitíssimos alinhados. Eu quero aqui saber se vocês têm alguma pergunta. Pode ser do tema de hoje, pode ser da prática em si. Enquanto eu deixo vocês aí escrevendo a pergunta, caso vocês tenham, eu vou explicar um pouco o que é Shambhala, tá bom? Porque isso é muito importante. Beleza. Eu vivia quando criança com dor de garganta e até hoje também com refluxo. Então, Gi, aí é interessante a gente começar a ver, ó, dor de garganta, o que que eu tô guardando para mim que eu não tô dizendo, ou o que que eu tô escutando demais? Refluxo lá no plexo. Emoções intensas, o que que você não tá aguentando, que estão invadindo o seu campo, invadindo os seus limites aí. O que que você não está engolindo? O que que você está vendo de injusto? Então, são coisas para a gente refletir, tá bom? Sobre Shambhala, Shambhala, eu vou explicar de várias abordagens, tá? Lembrando, gente, quando eu entrar na parte espiritualista, é com toda educação e respeito possível, independente da religião de vocês, tá? Eu vou falar com base naquilo que eu estudo, eu posso envolver as minhas crenças, porque eu estou ligado à minha explicação, né? O meu eu humano, beleza? Então tá. Shambhala como história e espiritualidade. Shambhala é uma cidade multidimensional. Shambhala é uma cidade onde reside o consciente de luz, é a vibração mais elevada conectada ao nosso planeta Terra. Quem aqui conhece ou já ouviu falar da fraternidade branca, dos mestres, dos 7 demais raios, né, do espiritualismo, né? É lá em Shambhala que esta egrégora, este conjunto energético espiritual de mestres, budas, ascensos se conectam. É através dessa cidade que o bem, digamos assim, para a humanidade vibra e ajuda a gente no nosso dia a dia. São ensinamentos. Na perspectiva espiritualista, a gente enxerga como se Deus, fonte, universo, de tudo que é uma única energia. E de lá é emanado, pelo menos, no mínimo, 7 vibrações. E a cada vibração existe uma dupla, um conjunto de Budas, mestres, seres iluminados, que residem aqui na Terra e em outros planos, que são canais para a gente, para alguma vibração, alguma energia, algum aprendizado específico. Tá certo? Shambhala, quanto técnica e quanto energia, é esta formação que eu me formei há pouco tempo. Eu fiz a formação até o grau mestre, para poder ensinar outras pessoas e aplicar também em outras pessoas com mais conhecimento. É uma vibração que a gente se conecta com esta energia e transmite para outras pessoas. Então, não é uma energia minha, mas é uma energia desta técnica, né? É uma vibração. E quando a gente faz isso para o coletivo, né, ou para o indivíduo, mais para o coletivo, né, alguns possíveis desbloqueios podem ser alcançados a partir daí.
né? Tanto a nível físico, a nível espiritual, mediúnico, energético, emocional, tá? Quando isso é feito a nível individual, numa sessão, por exemplo, algumas coisas de vidas passadas ou símbolos que estão conectados a você vêm à tona. E aí eu consigo compartilhar com você aquilo que vem. Mais uma vez, respeitando a religião e a crença de cada um, mas eu vou explicar dos dois lados. Da visão de quem não acredita em reencarnação e não é espiritualista, eu sempre explico que nosso campo de energia reside em informações dos seus pensamentos e emoções. Eu, como terapeuta integrativo, eu tenho um pouco mais de sensibilidade. Então, muitas vezes, do seu campo, eu vou captar algumas informações, eu vou descrever isso para você. Por mais que eu não sinta, eu não saiba a origem, eu vou compartilhar com você aquilo que está vindo. Se eu ver que veio uma criança, ou eu vi uma vida, eu vi uma história, da perspectiva que não é reencarnacionista, pode ser alguma coisa que você assistiu, pode ser alguma coisa que você se identificou, pode ser alguma coisa da sua genética que você está trazendo, honrando a dor de um antepassado. Isso a constelação familiar explica muito bem. Da perspectiva espiritualista, vem o seu campo de vidas passadas e do seu multidimensional. Então, muitas vezes, aquilo que é captado de chips, implantes, obsessores, questões kármicas, quando isso vem à tona, existem liberações que são feitas. Isso a nível individual, numa sessão, eu consigo, né, ter mais, eu consigo identificar melhor. Como a gente está no coletivo e a prática energética, ela vai ser breve, porque vai ser um pouquinho cada semana, tá bom? Não vai ter como eu falar coisas específicas para vocês, tá? Simplesmente eu vou fazer um processo energético e eu convido a vocês a receberem essa vibração. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, se veja em algum tipo de resistência, não tem problema, você não precisa receber se você não quer. Quando a gente trabalha com essa parte de crenças, de energia, a gente respeita por demais o livre-arbítrio de uma pessoa. É igual um mito, que eu trabalho também com terapias de vidas passadas, regressão, tem um mito que as pessoas têm, e eu tive antes da prática, que é medo da pessoa ser invadida, ter segredos, ter coisas muito abertas, coisas mudadas dentro de nós. Gente, isso, pelo menos na prática do que eu trabalho, não existe, tá? Tudo que a gente trabalha é a nível de livre-arbítrio. Então, quem está aqui, que quer receber, vai receber. As pessoas, não sei se vocês separaram, né? Eu fiz um círculo aqui. As pessoas que se inscreveram, que não puderam comparecer por algum motivo, também vão receber, tá? Quando a gente trabalha com energia, não existe espaço-tempo. Então, as pessoas que estão recebendo vão receber agora, e quem for assistir depois, se você tiver interesse de assistir novamente, apenas a parte energética, convido você depois a entrar no YouTube e ligar. Clicar lá no botãozinho onde começa a prática energética, que eu vou começar em um minutinho já, dali para frente e receber novamente a energia. Tá bom? Então, pessoal, hoje a gente levou um pouquinho de tempo, né? Eu coloquei ali 20 minutos que a gente ia levar a cada dia, mas assim é bem natural, porque é a primeira vez a gente precisou fazer alguns alinhamentos até para entender mais, tá? Caso alguém precise sair também, não tem problema, fiquem à vontade, beleza? Eu vou fazer o envio de Shambhala agora. Tá todo mundo bem, tá? Todo mundo tá entendendo? Vocês podem tomar um copo de água. Eu vou fazer o envio de Shambhala para você. Para quem nunca recebeu Shambhala, o envio de Reiki, tudo que você precisa fazer é encontrar um lugar de calma, de descanso, um ambiente que esteja em silêncio. Você pode ficar sentada, mas até deitar em cima da mesa, ou você pode até deitar na cama, deitar numa cadeira diária, tá bom? Esse é um processo interno de entrega.
Então, eu convido vocês a ficarem de olhos fechados, quietinhos no cantinho de vocês, apenas recebendo, tá bom? Não precisa ficar olhando para todo lado. Às vezes, quando a gente se conecta muito aqui fora, num processo energético, é muito a nossa fuga, né? De olhar para dentro. A gente quer ficar ancorando ali na planta, ancorando nossos sentimentos e emoções na madeira. Então, pode tomar sua água, fechar os seus olhinhos, beleza? Só tem uma pergunta, quem estiver mais próximo do celular, vocês conseguem ouvir o som que está de fundo? Que eu vou trocar ele, mas vai ficar um pouquinho numa altura um pouquinho maior. Dá para escutar? Não. Beleza. Eu vou trocar. Agora vocês conseguem. Beleza. Então, eu vou tirar aqui da minha tela para eu me concentrar no processo energético melhor. Então, vocês podem já ficar bem descansados, relaxa. Esse envio vai levar de 5 a 10 minutos, beleza? Então, quando eu for finalizando, eu vou com muita calma e devagarzinho chamar vocês, para que vocês possam ir retornando ao corpo físico. Então, podem descansar e receber no sentido até de dormir. No sentido de descansar o corpo, tá show, beleza? A gente vai começar. Vou aqui tirar minha câmera para eu me concentrar, tá? Vai prestando atenção na sua respiração. Hoje, principalmente, eu não vou guiar você. Simplesmente em silêncio, eu já vou começar o envio de Shambhala. Quando for finalizando, para a minha voz nova.
se reconectando com o seu corpo consciente. Pode mexer suas mãos, mexer seus pés. Seu tempo de espreguiçar. Tomar um gole d'água. Vai voltando. Todo mundo bem? Você chegou a sentir alguma coisa? Teve alguma percepção, alguma sensação durante o processo? É normal não sentir, é normal sentir, tá? Tudo aquilo que vem pra gente é aquilo que nosso corpo ele quer nos contar, ele quer nos mostrar. Senti um aperto no peito muito forte. Gi, do meu campo, que eu senti do campo do grupo, teve muito o cardíaco, que é na região, o cardíaco na parte de trás, tá? E o laríngeo, que é essa região aqui, tá? São as emoções e aquilo que eu estou falando ou não falando. Claro que cada um tem a sua questão individual, mas no contexto do grupo, as energias que mais falaram foi a região do laríngeo e atrás do cardíaco. Atrás do cardíaco é o quanto eu estou me fechando a minha vulnerabilidade e não estou conseguindo receber amor, receber favor, receber o toque do meu companheiro, receber contato físico, ser abraçado, quanto que eu não estou conseguindo me mostrar vulnerável perante o outro. E o laríngeo é a comunicação, mas não só comunicação, é a audição. Quanto que eu estou guardando que eu só escutei, quanto que eu estou falando para mais ou para menos, estou falando muito palavrão, eu estou brigando muito, ou eu estou falando de menos. Deixa eu ver. Vou voltar, desculpa, gente. Carol, tudo bem? Muita paz, Luana sentiu mal-estar no estômago, Tati. Estômago, interessante, é a digestão das emoções, viu, Tati? Então, ou pode ser que... O que tem de acontecer na digestão? Gente, por favor, tá? São casos e casos, tá? Aqui eu explico um pouco de uma forma mais generalizada, mas a gente precisa entrar um pouco no individual para a gente entender cada um, tá? Geralmente, no estômago, no nosso plexo, onde reside nossas emoções intensas, viscerais, por que a gente geralmente tem muita queimação, refluxo? Pode ser porque a gente pegou um período da nossa vida, ou a gente era briguento demais, ou a gente era muito quietinho, tímido, a gente era um adolescente que tinha muita vergonha de demonstrar as coisas, de se expressar, a gente era muito comparado com os nossos primos, nossos irmãos, e aí a gente guardava muito a nossa verdade, a nossa autoestima, quem a gente verdadeiramente é. E a gente foi guardando, e a frequência de injustiça, a frequência de não ser bom o suficiente, a vibração de incapacidade foi ficando tão forte que agora é por pouco assim nosso intestino já carcome a gente, já dá uma indigestão, já dá uma coisa de refluxo, tá? Então é isso que a gente precisa olhar. Deixa eu ver o Tássio, o espiritual. Em que sentido é a sua pergunta, Tássio? Se você sentiu algo do espiritual? Tem pessoas, eu vou abrir um parênteses, que vê luzes, imagens, espíritos, e é comum, assim comum, né? Pode acontecer também. Da egrégora do grupo, gente, quando eu ativo o Shambhala, eu ancoro os pilares, né? E geralmente são cristais que vêm, energia da terra primeiro. Veio uma energia tão grande de ametista para vocês. Ametista, para quem não sabe, é um cristal meio roxo, da vibração violeta, tem conexão com chama violeta, com Saint Germain, com transmutação.
é a vibração, uma das mais atuantes na Terra hoje, junto com o raio verde da cura e da verdade. Então, vê essa vibração muito forte para o grupo de vocês, vê a vibração do dourado também. Tem uma galera que tem muita conexão aí com os elementares. Elementares não, desculpa, elementais. A galera da Terra, os gnomos, tá? Não sei quem, mas tem gente aí que tem muita afinidade com isso. Gente, como eu trabalho com energia, é comum que eu veja nas pessoas, a gente sinta no grupo algumas afinidades naturais. Às vezes você não tem ligação com uma religião, com um panteão, mas às vezes no seu registro energético, como você quiser interpretar, eu vou explicar de diversas formas. Registro energético ancestral, genético, ou ancestral espiritual, ancestral cósmico, fica afinidades gravadas em você. Isso é uma reconexão, tá? Então, tem uma galera aí bem conectada com o povo da Terra, viu? Deixa eu ver. Eu tô descendo os comentários agora, tá? Alô, Garganta. Lu, ó, você tá trabalhando, né? Tô vendo que você tá fazendo aqueles vídeos. Eu tenho que voltar a assistir, porque eu vi só umas atualizações. Abel, eu fiquei meio impaciente. Eu fiquei impaciente do meio para o fim do vídeo. Mas estou acidentado e tive enxaqueca fortíssima esse fim de semana. Bel, olha, se você quiser desenvolver um pouco. Gente, quando vocês quiserem compartilhar a história de vocês, fiquem à vontade, tá? Às vezes não vai dar para eu cobrir tudo certinho, individualmente, mas a gente pode usar para eu dar alguns exemplos, porque pode ajudar outras pessoas. Então, Bel, se você quiser desenvolver na sua história ao longo da semana, liga o convite para todo mundo, tá? Larinjo muito, a Lu. Tati, que momento lindo, eu também amo, viu, Tati? Trabalhar com energia é maravilhoso. Porque não paro de abrir a boca, a Tati Vitória falou. Olha, abrir a boca é um sinal de liberação de processos inconscientes, tá? Então, às vezes, quem aqui talvez já passou por atendimento energético, espiritual, né, holístico, quando entra lá na sala, começa a bocejar. Aí tem gente que eu atendo que fala, gente, toda vez que eu entro aqui, eu começo a bocejar. É porque existe a abertura do inconsciente, tá? Deixa eu ver. O Tássio. Que bom, fico muito feliz, viu? Seja muito bem-vindo. O que vocês tiverem de dúvida pessoal, coletiva, que vocês quiserem falar em público ou no meu direct, no WhatsApp, Instagram, pode mandar, tá, gente? Essa semana a gente tá brother aqui, a gente tá começando a nossa conexão aí. Vamos estar a semana inteira em Chambala, tá? Então, a gente está em autoconhecimento. Não precisa deixar para quando você entrar aqui na sala para fazer pergunta. Pergunta que no próximo encontro eu vou explicar melhor. Então, último recado, que eu vou liberar vocês já que tá ficando tarde, né? Libriano fala muito. Então, em relação a processos obsessivos, existem vários tipos de processos obsessivos, porque existe também a auto-obsessão. A auto-obsessão, primeiramente, é de quanto eu me coloco para baixo. Os pensamentos que eu aprendi a ter da minha infância e de outros tempos podem me auto-obsidiar. Isso forma o que a gente chama de formas-pensamento. Formas-pensamento é quase um espírito à parte, é quase uma entidade à parte. É você co-criar uma energia de baixa autoestima, co-criar uma energia de tal coisa, tal sentimento, que essa própria energia é como se fosse a sua lancheira, a sua mochilinha que você carrega. Então, mesmo você se trabalhando no autoconhecimento, fazendo processo terapêutico psicológico, mais da matéria, mais da 3D, né? A sua auto-obsessão pode acontecer por forma de pensamento, tá? Existe auto-obsessão em nível de personalidade de vidas passadas. Existe auto-obsessão em nível de fractais, que são mais ou menos, assim, personalidades de vidas simultâneas, paralelas, diversas, tá? Existe obsessão, que tem a ver com obsessão física, de pessoas do nosso convívio que nos obsediam sem querer ou querendo, tá? Existe obsessor e não faz por mal, viu, gente? Simplesmente a pessoa não tem... A gente não aprende na escola a trabalhar com energia. Então, às vezes, a pessoa é tão carregada e ela é do nosso convívio que acaba depositando na gente, e por conta de nós vibrarmos baixo, a gente pega.
beleza? E existem obsessões de vidas passadas, kármicas, várias, tá? Como agir para lidar com isso? Ó, eu vou falar uma coisa, mas não é só isso, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu dou muito e eu gosto de trabalhar em dar poder para as pessoas. Então, primeiro eu vou dar através dessa minha linha de abordagem. Você, na sua vida prática, o que você pode fazer? Observar seus pensamentos e vibrações. Se você se identifica muito com a tristeza, com a baixa autoestima, com a raiva, com a injustiça, com a inveja, com a preocupação, sua energia, ela tá baixa, tá? Então, você dá passagem para isso. Richards, mas quando eu tô assim, eu não consigo fazer nada para melhorar. Eu sei como é. O que você pode fazer? Coloca mantra, né? Pega no YouTube e coloca mantra, acende um incenso, usa mediadores. Tá? Mediadores, eles podem te ajudar a sair do mal que você tá. Eu, muitas vezes, já acordei muito mal com processos obsessivos. E aí eu coloco o mantra, eu faço aquilo que eu sei, né? Ponto. Eu dei um exemplo do que você pode fazer no seu dia a dia. Isso pode resolver? Em partes, em algumas porcentagens. O que mais que você pode fazer? Atendimentos, tá? Primeiramente com aquilo que eu trabalho, né? Geralmente com uma sessão de mesa radiônica, uma sessão de Theta Healing, ou uma sessão de multidimensional ou Shambhala que eu trabalho. Então, é muito comum, através dessas sessões, a gente fazer encaminhamentos dessas energias. Tá? Aconteceu uma vez que quando eu fui fazer um encaminhamento, né, essa energia, um obsessor não foi, mas era a avó da moça. E aí, ela precisou se resolver com a avó e eu mediei isso, né? Então tinha algo que elas precisavam conversar, digamos assim, ela precisava saber conscientemente. Assim que ela resolveu isso, porque ela foi um canal de liberação para a avó. Porque a avó, ela tinha um apego muito forte com o filho dela, que é o pai da moça, e ela não conseguia se desprender desse plano, digamos assim, né? E aí a moça tinha muito medo. E eu fiz um ancoramento, a gente fez um encaminhamento e deu certo, tá? Outra coisa pra gente finalizar, última coisa. Gente, todo dia eu vou lançar em algum momento uma frase, ou então um termo, uma palavra, tá? E aí até o final, até o domingo, vão ter 7 pedacinhos. Quem juntar esses pedacinhos e me enviar no particular, vai receber uma surpresa, /presente, tá bom? Então, quem conseguir acompanhar todos esses dias, quem se permitir fazer, tá? Todos esses encontros, seja ao vivo, seja depois que você vai assistir, tá? Fica aí o convite para receber isso no final. Beleza? Então é isso, pessoal. Muita gratidão pela presença de vocês. Sou muito grato. Qualquer dúvida, estamos aí. Peço aí um perdão também, porque a gente passou bastante da hora. Mas foi necessário, foi um alinhamento muito grande, tá bom? Que a gente precisou fazer. E aí a gente consegue fluir, digamos assim, durante a semana. É isso. Então, beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tudo de bom.